Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à 15ª edição da série de webinários IPR+. O IPR+, é uma iniciativa do nosso Instituto de Pesquisa em Transportes, criada com o objetivo de divulgar conhecimentos, experiências e resultados de pesquisa voltadas ao aprimoramento das atividades do DENIT e ao desenvolvimento da infraestrutura de transporte do país. O tema dessa edição é inspeções especiais em pontes, desafios, técnicas e aplicações. O webinário de hoje tem uma característica particular. Além de coincidir com a fase final de tramitação da revisão do novo manual de pontes do IPR, diferente das edições anteriores, que tratamos sempre com professores de universidades parceiras, hoje a gente vai contar com a participação de um profissional que atua diretamente no planejamento, na contratação e na gestão desse tipo de inspeção em obras de artes especiais. O João Junqueira é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em engenharia de transporte pelo Instituto Militar de Engenharia, IME, com dissertação voltada à identificação estrutural de pontes e viadutos ferroviários. Atua há 15 anos na gestão de ativos de infraestrutura ferroviária e rodoviária, com experiência em concessões, planejamento de investimento, implantação de obras, manutenção e gestão de equipes técnicas. Ao longo de sua trajetória, foi responsável pela gestão de mais de 12 mil ativos, distribuídos em 1.643 quilômetros de malha ferroviária, incluindo atividades relacionadas à gestão de CAPEX e OPEX, contratos e diretrizes técnicas corporativas. Sua atuação inclui a aplicação de metodologias de gestão de ativos e risco com base em referenciais, como o ISO 55000. Participa de grupos técnicos e iniciativas voltadas ao desenvolvimento da engenharia de transportes e da integridade estrutural de pontes, com contribuições para normas da ABNT, manuais do DENIT, do IPR, e trabalhos apresentados em eventos técnicos nacionais e internacionais. Por favor, João Junqueira, pode dar início à sua apresentação. Bom dia a todos, bom dia Galileu, obrigado pelo convite, né? Pedir desculpa a vocês pela minha voz, estou um pouquinho rouco hoje, mas vou falar mais alto aqui para não ter problema. Então, Galileu já resumiu bastante, falou bastante do meu currículo, né? Como ele falou, engenheiro civil, formei em Viçosa, MBA em gerenciamento de projetos, o mestrado em engenharia de transportes e, mais recente, também uma certificação internacional em gestão de sistemas ferroviários e metroferroviários. E atualmente eu atuo como consultor de engenharia de infraestrutura na MRS e como diretor adjunto de infraestrutura na ABS. No contexto da apresentação, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a MRS e o contexto ferroviário, né? Trazer uma visão geral da malha, dos desafios, dos processos de gestão das obras de arte especiais. A inspeção especial, né? O que é a inspeção, um breve comparativo da 9452 com o novo manual do DENIT, né? Que vai estar sendo lançado, expectativa ainda esse mês. Instrumentações de pontes, esse processo de avaliação de estrutural e como a gente tem aplicado ele na MRS. Falar de acessos especiais, principalmente em estruturas celulares e inspeções subaquáticas. E, por fim, o modelo de contratação que a gente vem há mais de 10 anos amadurecendo, maturando ele na MRS, que a gente tem aplicado nesse tipo de serviço. Falando um pouquinho da malha da MRS, a gente é uma operadora de logística ferroviária responsável por 1.643 quilômetros entre os estados de Minas, Rio e São Paulo, né, a região que se concentra cerca de metade do PIB do Brasil e a gente passa, né, interliga ali entre 107 municípios ao longo de toda a malha. Uma operação em 5 portos, né, os principais portos: Santos, Itaguaí, Sudeste, Guaíba, Rio de Janeiro, e alguns números, né, relativos a mais de 20 mil vagões, 650 locomotivas e aproximadamente 16% de toda a frota nacional ferroviária. E uma operação em mais de 100 terminais intermodais em operação. Um terço de toda a carga transportada por trens no país hoje em dia passa pela malha da MRS, e isso representa aproximadamente 20% de tudo que o Brasil exporta, né, trazendo
aqui essa responsabilidade nossa em relação à gestão dos ativos, né, de infraestrutura, devido ao impacto à operação, impacto ao negócio, né? A gente qualquer paralisação da infraestrutura, a gente impacta em mina, impacta em terminal, impacta em porto, impacta em transporte marítimo. Então, uma, uma gestão necessariamente muito eficiente, né? E ao longo desse tempo, a gente vem observando, né, um aumento da eficiência, ampliação do transporte de cargas no país, principalmente nos últimos anos, e vários desafios têm sido impostos diretamente às pontes dos viadutos ferroviários, né? A modernização do material rodante ferroviário, né, dos vagões, das locomotivas. Hoje em dia a gente tem as locomotivas dieselétricas mais modernas do mundo, locomotiva elétrica, né, de tração por cremalheira, e esses novos materiais rodantes impactam em seus trator, nas obras especiais, né? O próximo item, né, que é o aumento da carga por eixo, né, com a necessidade de transportar mais, né, um maior volume, um maior peso. Vou falar um pouquinho disso ao longo da apresentação também. O aumento da densidade operacional, então, a gente tem batendo recordes, né, de volume de transporte nos últimos anos. Aumento das velocidades médias operacionais e dos tamanhos dos comboios ferroviários são dois itens importantes para aumentar a disponibilidade da malha, né, aumentar a capacidade de transporte, né. Se a gente aumenta a velocidade, a gente passa muito mais rápido por aquele trecho ferroviário e isso gera oportunidade, né, de incremento de volume. Se a gente, em vez de passar dois trens, se a gente junta eles e passa um único trem, aumentando o tamanho dele, né, a gente também aumenta a disponibilidade da malha. Então, são várias estratégias de aumento de capacidade operacional e que impacta diretamente nas pontes. Se a gente tem um aumento de velocidade, a gente aumenta a amplificação dinâmica, eu vou mostrar um pouquinho disso, a gente consome vida residual na fadiga mais rápido, e se a gente aumenta o tamanho dos comboios ferroviários, geralmente para pontes maiores que 20 vãos, essa ordem de grandeza, é até positivo, isso que a gente diminui, né, desacelera esse consumo da vida residual à fadiga. Uma, Outros pontos, né? A manutenção da infraestrutura sem a paralisação da operação, intervalos reduzidos. Acho que a gente até divulga pouco isso, né? A gente vê muito exemplo internacional, mas divulga pouco internamente, né? A gente nunca pensa em dias, semanas ou meses de interrupção da operação para substituir uma ponte, por exemplo, substituir um aparelho de apoio. A gente sempre precisa planejar e projetar essas intervenções para que sejam feitas em poucas horas, né? Então, a gente já teve substituição de ponte realizada em 3 horas e meia, 5, 8, 12 horas, no máximo 24 horas, e mesmo substituições de aparelho de apoio, por exemplo, intervalo de 4 horas. Então, todo o planejamento das intervenções, projetos, são realizados para suportar, né, esse baixo impacto operacional. A gente tem rigorosas metas de acidentes ferroviários e pessoais, atingindo, alcançando e superando níveis internacionais de segurança. E dois desafios hoje em dia maiores para a gente, né, são a escassez de fornecedores capacitados e qualificados frente a esse aquecimento do mercado de infraestrutura no país e uma falta de mão de obra qualificada, com conhecimento técnico adequado. E tudo isso gera um desafio para a gente, né, de equilíbrio ali entre operação e manutenção para que a gente atinja os níveis satisfatórios de segurança operacional. Falando um pouco, né, das obras já especiais na MRS, a gente tem 631 pontes e viadutos ferroviários, são aproximadamente 52 quilômetros de OAS, né, uma característica um pouco diferente das rodovias, né, que concentram, de forma geral, a grande maioria das pontes em concreto. Aqui a gente tem cerca de metade das pontes em aço, metade das pontes em concreto, e alguns outros tipos também de estruturas especiais, por exemplo, ainda em alvenaria de pedra de cantaria. E quando a gente olha o mapa da malha, né, a gente vê que ferrovias aqui, trechos centenários, né? Não quer dizer que hoje em dia a gente ainda tem as pontes centenárias, a gente ainda tem algumas, né, pontes metálicas, rebitadas, mas de forma geral, foram pontos que tiveram sua superestrutura, né, substituída ao longo do tempo, tiveram os encontros reforçados,
ou então a substituição completa mesmo, mas é um cenário de uma estrutura, de uma infraestrutura centenária e que passou por diversos modelos e processos de gestão ao longo do tempo, e a capacidade estrutural, né, das nossas OAS, né, a gente tem aqui esse trecho em preto, né, que é onde basicamente a gente tem o transporte de heavy haul, que é minério de ferro praticamente, que a gente trafega ali com vagões com 36 toneladas por eixo, ou seja, né, um vagão com capacidade de 144 toneladas, e os demais trechos da MRS em torno de 32,5 toneladas por eixo. E aí, quando a gente fala dos macroprocessos de gestão desses ativos, né, de obras de áreas especiais, a gente começa com um programa de monitoramento dessas obras de áreas especiais baseado nas inspeções rotineiras, na inspeção especial, que é o foco da apresentação aqui hoje, as instrumentações, e eu vou falar um pouquinho disso, né, vocês vão ver na comparação com o manual do DENIT, que o DENIT considera a instrumentação como sendo parte do escopo da inspeção especial, eventualmente parte do escopo da inspeção especial. Já nós aqui consideramos ao contrário, né? A inspeção especial sendo parte do escopo da instrumentação. Eu vou explicar um pouco melhor isso e outras demandas estratégicas também de monitoramento dessas obras já especiais. É, esse monitoramento, em conjunto com o registro e centralização dos dados, né, dados de históricos de atuação, intervenção nessas OAS, a gente alimenta a classificação técnica dos ativos, né? Então, quando a gente tem um, dois, três, cinco OAS, cinco pontes, é fácil priorizar essas pontes baseado, por exemplo, na norma de inspeção de pontes, né? Classificação estrutural, funcional, durabilidade. Mas quando a gente tem uma gama muito grande, né, de obras, né, por exemplo, 631 pontes, como que a gente prioriza, né, essas intervenções nessas obras? E a principal forma de priorizar isso é utilizando matriz de prioridades baseadas em risco. Essas matrizes de prioridades, elas incluem duas parcelas, normalmente duas parcelas, uma parcela de criticidade. Criticidade é a consequência, é uma parcela mais estratégica, é a consequência da falha daquele ativo para a companhia, ou para a entidade, ou para a malha viária, né? Por exemplo, se eu tenho uma ponte num trecho que tenha linha dupla, ela tem um peso menor do que uma ponte que esteja num trecho, localizada num trecho de linha singela. Se um trecho ferroviário que tem um grande volume de transporte, ela é mais importante do que uma ponte ferroviária que esteja num trecho de baixo volume de transporte. Então, se transporta materiais perigosos, se tem algum risco ambiental, então diversos aspectos mais estratégicos são ponderados nessa parcela de criticidade. E tem uma outra parcela de probabilidade de falha. Essa parcela de probabilidade de falha é diretamente alimentada pelos danos e manifestações patológicos identificados principalmente nas inspeções rotineiras e especiais. Então, essa matriz de prioridade baseada em risco, e aí a gente tem evoluído para ela ser menos qualitativa, mais quantitativa, baseada em teoria da confiabilidade também, a gente utiliza essa ferramenta para nos auxiliar na priorização dessas obras. Então, a gente previamente realiza comitês com os times de inspeção para nivelar, normalizar, né, a percepção, né, frente às inspeções. A gente alimenta essa matriz de prioridade e com as saídas da matriz de prioridade, a gente realiza comitês com especialistas, consultores e os inspetores para a gente definir as obras que sofrerão projeto, que sofrerão intervenção. E isso é importante porque a matriz é uma ferramenta para nos auxiliar a priorizar, mas a gente também tem que pensar sempre em gatilhos para que, por mais que uma estrutura esteja em um ambiente de menor prioridade, num contexto de menor prioridade, por exemplo, estratégico, que essa estrutura ela não seja, não atinja uma condição de desempenho que ela possa correr o risco de falhar, né? Então, é importante ter esses gatilhos de segurança. E aí, com a formação dessa classificação técnica dos ativos,
a gente tem, né, a definição da priorização frente às defesas orçamentárias e também o business plan, né? O que que a gente considera como business plan aqui, um plano diretor. No plano diretor, a gente destaca essa expectativa orçamentária dos próximos 10 anos, com uma visão de 10 anos, ações, a gente eleva ações estruturantes de sustentabilidade e novos projetos, e iniciativas de inovação, né, e de produtividade de forma geral, dando uma visão ali importante para a alta gestão, para o conselho administrativo da companhia. É, então, a gente tem buscado hoje em dia também o desenvolvimento de um sistema de gestão de ativos. Esse sistema de gestão de ativos ele visa integrar todas essas ferramentas de gestão que eu comentei em uma única plataforma georreferenciada para conferir maior colaboração, rastreabilidade, confiabilidade dos dados e agilidade, né, na tomada de decisão. Esse sistema integrado de gestão de ativo, ele tem módulos de cadastro dos ativos, módulos de inspeções, todo o banco de dados de inspeções, as matrizes de priorização baseadas em risco dentro desse sistema integrado, para daí então gerar os planos de manutenção numa plataforma que seja referenciada, visual e que contempla, né, camadas de cadastro dos ativos, das inspeções rotineiras, as inspeções especiais, as inspeções extraordinárias, instrumentações de pontes, topografias, ensaios geotécnicos, projetos conceituais, básicos, executivos. E a gente, além dessas camadas já em implementação, a gente também tem previsto e implementado outras camadas com ações que estão acontecendo em paralelo, né? Por exemplo, a aerofotogrametria, levantamento aerofotogramétrico ao longo de toda a malha para trazer ali mais refino, né, a esse georreferenciamento, integração com os modelos BIM, né, seja das inspeções especiais, seja dos projetos e execução de obras. Vou falar um pouco mais de BIM à frente. Integração com mapas de suscetibilidade geotécnico e de alagamento, aqui também conectando com ações de resiliência climática, que são importantes dentro dessa estratégia de gestão de obras de áreas especiais, e internet e inteligência artificial para análise de dados também, principalmente para análise de dados e também reconhecimento de imagens. A gente tem buscado bastante tecnologias e inovações nesse sentido. E futuramente a integração de todos esses outros sistemas, né, com gêmeos digitais, que a gente tem avançado também com estudos ainda na fase de estudos e não de implementação. Então, falando um pouco do fluxograma de processos, né, MRS, e aí eu vou fazer alguns comparativos também, mostrar na sequência o previsto no manual do DENIT. A gente, na MRS, a gente utiliza como referência a NBR 9452, a norma de inspeção de pontes, a gente começa, né, com concepção estrutural, implantação, né, das estruturas, né, no caso de estruturas novas, e no caso de obras existentes, a gente aplica as inspeções cadastrais, tanto após a sua implantação, quanto posteriormente a execução de manutenções e substituições, a gente atualiza essa inspeção cadastral desses ativos. E aí a gente segue, né, com inspeções rotineiras e inspeções especiais, que são inspeções periódicas, as inspeções extraordinárias, né, como o próprio nome diz, né, para avaliação de danos e anomalias que porventura possam ter ocorrido entre as inspeções rotineiras e especiais. E as instrumentações, para a gente permitir uma avaliação mais efetiva do desempenho dessas obras de arte especiais, uma avaliação estrutural a partir das inspeções, elaboração de projetos e
incluindo estudos preliminares, topografia, estudo hidrológico, estudos de marés, quando pertinente, estudos hidráulicos de forma geral, né, investigações geotécnicas, entre outros estudos, patrimônio histórico, órgãos de proteção de patrimônio histórico, importância histórica daquelas estruturas, para a gente, na sequência, definir, né, os planos de manutenção preventiva, quando a gente atinge a vida útil de algum componente, a manutenção preventiva, que reduz ou mitiga as falhas de desempenho, as manutenções corretivas, né, que corrige falhas no desempenho, e a substituição total ou parcial dos elementos das pontes, né? E, ou então, se tudo ok, a gente simplesmente segue, né, com monitoramento daquelas obras, né, seja por meio de eventualmente uma topografia, ou inspeções, ou até mesmo com instrumentações. Então, e aqui eu destaco, né, que a gente não considera, por exemplo, a avaliação estrutural dentro do escopo de inspeção especial, né? A gente prefere ter ali o diagnóstico da estrutura com inspeção especial e a partir disso a gente avança, né, para as avaliações estruturais com profissionais com expertise é, e experiência, né, para fazer essas avaliações teóricas e experimentais dessas obras para a gente seguir. E a própria equipe técnica, né, interna, para a gente seguir com elaboração de projetos e definição desses planos de manutenção. E eu destaco aqui a importância, né, da gente ter esse conhecimento acumulado do desempenho das estruturas ao longo de toda a vida delas, né, e o principal desafio hoje, inclusive, da metodologia BIM, né, a gente manter essa rastreabilidade, esse conhecimento acumulado, desempenho das estruturas ao longo do tempo. E aí a nossa principal diferença, né, para o fluxograma de processos desenhado lá no manual do DENIT, é que no DENIT existe a inspeção intermediária, que é uma inspeção que tem o objetivo de monitorar algumas deficiências específicas ali entre os ciclos de inspeção rotineira e ela é realizada sob demanda. A nossa principal diferença é que a gente não contempla, né, assim como a 9452, essa inspeção intermediária. O que a gente faz quando necessário, né, é reduzir os intervalos de inspeção rotineira, tornar essas inspeções rotineiras mais frequentes, quando a gente tem ali alguma insegurança estrutural, alguma anomalia que precisa ser melhor investigada. Aqui mostrando esse fluxograma do DENIT que eu comentei então, né, é bem próximo do nosso, com basicamente essa diferença em relação à inspeção intermediária, que a gente considera a inspeção rotineira com maior nível de frequência, né, reduzindo intervalos entre elas. Falando um pouco, então, da definição, né, de inspeção especial, a ABNT, a NBR 9452, ela define a inspeção especial com uma periodicidade de 5 anos, podendo ser postergada para 8 anos, desde que se enquadre, né, em alguns requisitos, né, que é a classificação dos parâmetros estruturais, durabilidade e funcionais da estrutura, como notas 4 e 5, conforme a tabela de classificação da condição dessas OAS, que eu vou mostrar na sequência, e o acesso total aos seus elementos. Então, se a gente tiver nota, pontes, né, com nota 4 e 5 e acesso total aos seus elementos, a gente pode postergar essa inspeção especial para 8 anos. E essa inspeção especial ela deve contemplar um mapeamento gráfico e quantitativo das anomalias em todos os elementos da estrutura, é, formular, né, o diagnóstico, procedimentos recomendados para restituir os requisitos de segurança estrutural, de funcionalidade, de durabilidade, e essa inspeção ela pode ser necessário a utilização de equipamentos especiais para acesso a todos os componentes da estrutura, seja lateralmente ou sobre a obra, e se for o caso, inclusive internamente, no caso de estruturas celulares, que eu vou comentar mais à frente como a gente tem feito esses acessos, né? E em relação às normas, o manual do DENIT, é, esse,
o tipo de inspeção, a inspeção especial, ela é bem, essa definição é bem próxima da BNT, né? Então, traz como finalidade principal diagnosticar a causa das anomalias e definir as intervenções. Ela tem caráter programado ou sob demanda técnica, abrange todos os elementos da estrutura, sem exceção. A metodologia predominante é visual detalhado, ensaios destrutivos e não destrutivos e instrumentação. Ela atribui nota ou altera a condição do ativo. Ela define, a norma do DENIT define a periodicidade das inspeções especiais de 5 anos e, e ela traz, né, essa inspeção integral, inclusive das fundações e regiões submersas das estruturas. E aqui, trazendo essa diferença, né, de classificação, aqui a gente tem um pouco mais de diferença de classificação da condição das OAS, mas a gente percebe ao longo do tempo que vem buscando-se uma convergência, né, de definição nessa última versão da normativa do DENIT, vem buscando uma convergência em relação à NBR 9452. A 9452, ela classifica as pontes de 0 a 5, né? De 0 emergencial, crítica, ruim, regular, boa, excelente. Ela caracteriza, ela classifica sob parâmetros estruturais, funcionais de durabilidade. Então, os estruturais são relacionados à segurança da estrutura do AE, os funcionais relacionados ao fim a que ela se destina, né? E os de durabilidade associados à sua vida útil, ao tempo estimado, né, que a estrutura deve cumprir deve cumprir suas condições de serviço. Já o manual de inspeção a normativa, o manual de inspeção de pontos do DENIT, ele traz notas de 1 a 5, então ele não tem essa zero emergencial que foi incluída na última revisão da 9452 de 2023. Ele também classifica de crítica, ruim, regular, boa, excelente. Mas a principal forma de classificação da condição são os danos elementos, e a insuficiência estrutural, né? Ou seja, né, esses parâmetros estruturais que caracteriza a existência e a relevância de danos e se esses danos, né, traz algum risco de insuficiência estrutural para a obra de arte especial e contempla ali também é, níveis de intervenção, né, que devem ser feitos na estrutura e classificação da condição de forma mais resumida, né, da condição dos elementos sem problemas, sem problemas importantes, potencialmente problemática, problemática e crítica. E o novo manual, né, que está para ser lançado, publicado esse mês, ele recomenda que seja utilizado a 9452 como uma referência para auxiliar a avaliação estrutural dos elementos estruturais, segundo a sua relevância, né, no sistema de transporte, então já buscando também essa convergência com a norma da BNT. E aqui o escopo técnico das inspeções de pontes segundo o DENIT, né? Então, as inspeções especiais, ela tem como escopo típico e recomendado o cadastro, a avaliação dos elementos, a avaliação dos danos e o prognóstico, né, das estruturas, e uma novidade, né, que é também trazer aqui com esse escopo típico e recomendado o modelo em BIM, né, nas inspeções especiais, e alguns outros escopos, como um escopo possível sob demanda, né, análise estrutural, análise dinâmica, inspeção subaquática, a avaliação dos materiais e a análise de viabilidade estrutural. Então, como eu falei, né, a análise dinâmica aqui, as instrumentações, ela é incluída como um possível escopo sob demanda dentro da inspeção especial, segundo esse modelo do DENIT. Já a gente na MRS, a gente tem um escopo definido de instrumentação e aí a inspeção especial, eu vou destacar isso mais à frente, faz parte desse escopo da instrumentação. A gente trata um pouco diferente. E aí, o que que nós, na MRS, né, tratamos como um escopo comum a todas as estruturas, né? O levantamento geométrico de toda a estrutura, caracterização dos materiais, inspeção visual de toda a estrutura, fundações e elementos submersos, acesso a toda a estrutura por drone e cordas, vou comentar um pouco disso também, mapeamento de danos e manifestações patológicas, classificação da condição dos elementos estruturais em relação aos critérios estruturais, funcionais de durabilidade, investigação de anomalias, né, de maior relevância estrutural,
levantamento de quantidades e indicação de tratamentos para anomalias identificadas. E a gente incluiu no último processo de contratação aqui para nos auxiliar, né, na avaliação dessas inspeções, a obrigação de ser entregue para nós um caderno comparativo da evolução desses danos, dos danos na estrutura entre inspeções especiais. Então a gente tem exigido isso dos nossos fornecedores a partir de então. Em estruturas de aço, a gente contempla, né, ensaios, inspeção visual de solda, líquido penetrante ou partícula magnética e ultrassom nas soldas, medição de perda de seção por corrosão, aderência do esquema de pintura, medição de película seca de pintura e ausência ou afrouxamento de elementos de ligação. Em estrutura de concreto, o cobrimento, espessura de carbonatação, esclerometria, potencial de corrosão da armadura, resistividade elétrica do concreto, teor de cimento, cloreto, sulfatos, reações expansivas com reatividade dos agregados, MEV, teor de álcools solúveis, SDT, crack index. E quando a gente fala, né, começando a falar de BIM, né, quando a gente tem sido obrigatório, né, esse levantamento com nuvem de pontos das nossas obras, essa captura da realidade nos levantamentos geométricos. Essas nuvens de ponto, elas são georreferenciadas, né, e associadas às imagens. Ela tem uma definição de pontos compatível, né, com a correta visualização da geometria daquela obra de arte especial. E a gente obriga de que sejam feitas medições em campo, né, para validação dessa nuvem de pontos, principalmente em estruturas de aço, né? As espessuras são muito pequenas, né, e a gente tem uma maior dificuldade de precisão dos levantamentos geométricos da estrutura somente com a nuvem de pontos. E falando já dos modelos em BIM, né, a gente tem feito a modelagem em BIM do cadastro geométrico das obras de arte especiais. Hoje em dia a gente já tem mais de 50% das obras de arte especiais com um nível de BIM na MRS. Tem a entrega obrigatória, né, do modelo nativo e do modelo em formato IFC. Entregas de parâmetros padronizados conforme diretrizes pré-estabelecidas no contrato. E além da modelagem, também a gente exige, né, ainda exigimos a entrega das pranchas em DWG e PDF. E a gente tem uma estratégia de implementação do BIM nas inspeções especiais, né? A primeira etapa ela consistiu no foco da qualidade e consistência das modelagens realizadas pelos fornecedores. Uma segunda etapa, né, que a gente tem dado bastante atenção é o avanço da padronização dos parâmetros, com ênfase no modelo IFC, e uma terceira etapa de mapeamento dos danos nos modelos, né? Hoje a gente tem dado um pouco, a gente tinha avançado para a etapa 3. Hoje em dia a gente tem dado um pouco, um passo para trás para a etapa 2, né, para a gente melhorar essa padronização dos modelos IFC, para quando a gente entre com as informações de dano, por exemplo, anomalias, nesses modelos, seja possível depois exportar, sem falhas, sem erros, exportar para os outros sistemas, né, como o sistema integrado de gestão de ativos, né, alimentando diretamente a matriz de prioridades, por exemplo, né, associando aqueles danos entre as inspeções, né, para que a gente possa ter uma parametrização ali, ter uma correlação melhor para fazer uma comparação ao longo do tempo. Então a gente deu um passo um pouco atrás para poder melhorar essa maturidade, né, do avanço e padronização dos parâmetros, para aí sim seguir com mais com melhor governança para o mapeamento dos danos nos modelos. E é importante considerar, né, que essa curva de aprendizado e o alto nível de maturidade BIM e o nível, né, de maturidade BIM das empresas especializadas em inspeção especial, é, que tem demandado da gente, né, um maior apoio técnico e flexibilidade inicial no processo de entrega. A gente percebe que, de forma geral, no mercado as empresas não estão tão maduras, né, para já atuar, mas é importante, é papel nosso também, como gestor ali, como cliente, ajudar, né, e apoiar nesse desenvolvimento dos fornecedores, e apoiar nesse desenvolvimento da metodologia, né? E também a necessidade de avançar
com a governança desses modelos, né? A gente considera como governança a padronização dessas regras, para a gestão da informação e as definições, né, de como que vai ser a atualização desses modelos ao longo do tempo. Aqui, um exemplo, né, já daquela etapa 3, né, de caracterização dos danos no modelo BIM, né? Então, a gente tem aqui esses elementos retangulares, que representando o concreto desgregado na estrutura, as fissuras aqui na lateral, né, da estrutura, representadas no modelo, né, e incluindo informações de abertura e de comprimento dessas fissuras. Nós temos também atualmente um RDT, um Recurso de Desenvolvimento Tecnológico da concessão, são dois projetos, com o Binforo Brasil, um projeto de digitalização e interoperabilidade de projetos e ativos ferroviários. Ele consiste no desenvolvimento de guias, de materiais de consulta para projetistas e contratantes de projetos ferroviários, e a criação de bibliotecas para modelagem de projetos ferroviários e desenvolvimento da metodologia GeoBIM. Esse tem uma expectativa de 6 anos. Esse RDT ele já está aqui entre o ano, no ano A mais 4, e evoluindo bastante para serem concluídas as entregas nos próximos anos. E o outro projeto, né, que é a estruturação e implementação da metodologia BIM na Superintendência de Ferrovias da NTT. Então, com o desenvolvimento, né, desse primeiro projeto, a NTT identificou essa necessidade de capacitar a equipe da SUFER, e esse projeto ele consiste, né, nessa capacitação da equipe, na implementação do parque tecnológico, para análise desses projetos BIM na SUFER. Então, são esses dois RDTs BIM que aí vão acabar colaborando, né, com toda a gestão dos ativos, né, não só projeto, né, mas a gente falando também de inspeção especial, de inspeção rotineira, essa digitalização, né, e, e, o, e a gestão, né, de dados de forma geral das obras já especiais. Aqui, entrando um pouco mais nas instrumentações de OAS na MRS, o que que a gente tem feito, né? Então, primeiro a gente levanta toda a documentação e o conhecimento existente dessas pontes, e a partir disso a gente faz o levantamento geométrico em campo, faz a caracterização dos materiais e faz a inspeção e ensaios não destrutivos nas estruturas. Então, percebe que isso daqui é o escopo da inspeção especial, que incluso dentro desse escopo maior de instrumentação de pontes, né? Então, com o levantamento geométrico e caracterização dos materiais, são elaborados os modelos numéricos da ponte. Esse modelo numérico a gente identifica, falando de forma mais superficial, né? Identifica as regiões de maior variação de tensão, instala os extensômetros, as regiões de maior deslocamento, instala os acelerômetros, elabora um plano de instrumentação, né, dessa estrutura, né, e também eventualmente considerando outros tipos de sensores, né, como os LVDTs, os inclinômetros, os lasers. Instrumentamos essas estruturas e fazemos um monitoramento. Hoje em dia a gente não faz uma instrumentação contínua das pontes, a gente entende que na nossa realidade aqui hoje em dia a gente ainda não tem essa necessidade, que a gente faz uma instrumentação intermitente e já tem estruturas que depois de alguns anos a gente voltou e fez uma nova campanha de instrumentação para fazer uma recertificação dessas estruturas ao longo do tempo. Então, com essa amostragem, né, essa instrumentação da circulação de trens, da condição de serviço da estrutura, o modelo é calibrado com esses dados obtidos dos sensores, da instrumentação, identificada a capacidade estrutural das pontes, a vida residual fadiga, os elementos a serem reforçados e a obtenção de parâmetros aqui para a gente que nos ajudaram muito ao longo desse tempo a calibrar a nossa matriz de prioridade, das pontes da ferrovia, né? E quando que a gente aplica esse procedimento de instrumentação? Quando a gente tem ausência de informações básicas do desempenho ao longo da vida das estruturas,
pontes cujo arranjo estrutural é representativo na ferrovia, idade elevada, aumento de carregamentos e suspeita de insegurança estrutural, principalmente em estruturas de maior complexidade. Então, a gente tem utilizado, né, essas instrumentações dessa forma. Por exemplo, a gente ainda tem estrutura, tem pontes centenárias habitadas, né, então elas têm uma significativa representatividade na ferrovia. Essas estruturas elas foram instrumentadas para a gente ter uma recertificação dessas pontes ao longo do tempo, principalmente com esse objetivo de vida residual à fadiga. A gente tem estruturas, pontes caixão em aço na ferrovia, projetadas na mesma época, construídas na mesma época. Então a gente instrumentou essas pontes para avaliar o desempenho estrutural delas ao longo do tempo, e pontes em concreto protendido. Então a gente sempre busca sistemas estruturais que sejam mais representativos ao longo da ferrovia para poder fazer esse estudo de instrumentação. Atualmente, a gente já instrumentou 53 OAS entre 2015 e 2025, que representa cerca de 8,5% dos nossos ativos. E aí um dado comparativo, né, que eu já escutei em alguns congressos e conversando com alguns profissionais, que a Europa ela instrumenta cerca de 1 a 1,5% das OAS ao ano, né? Então, a gente tem buscado, nos últimos anos, ser bastante aderente a isso. E essas instrumentações, elas trouxeram diversas oportunidades para a gente, né, de otimização de soluções de projeto, priorização de intervenções, retirada de dúvidas, aumento da segurança operacional, autorizações para aumento de carga por eixo, aumento de velocidades operacionais e diversos outros estudos, que eu vou mostrar alguns estudos de caso aqui na sequência. Por exemplo, uma ponte, em 2015, a gente foi instrumentar uma ponte, era uma treliça em aço de 70 metros de vão, 12 metros de altura, né? Essas pontes treliçadas geralmente são bastante altas por conta do gabarito ferroviário. É, e a gente identificou um panorama sistemático de fraturas em todas as longarinas secundárias dessas pontes. As longarinas secundárias são aquelas que estão na projeção ali do apoio dos dormentes, né, dos trilhos. E todas essas longarinas elas tinham fraturas de até 300 milímetros em ambas as extremidades. A gente, no primeiro momento, né, e é uma ferrovia, uma região extremamente importante operacionalmente, com impacto operacional ia ser gigantesco, né? Então, a gente instalou, junto com nossos fornecedores, né, instalamos rosetas de extensometria na extremidade dessa fratura. A gente instrumentou três condições, né? A fratura aberta, né, como ela estava, a fratura com um furo na extremidade, né, um furo de 8 milímetros, e a fratura com esse furo na extremidade de 8 milímetros e uma solda de penetração total ao longo de toda a fratura. E a gente circulou com trens em várias velocidades sobre a ponte, e a gente definiu que a melhor solução emergencial para a gente ter a segurança, né, operacional naquela ponte era a gente fazer o furo na extremidade da fratura e a solda de penetração total. Então a gente fez isso em todas as fraturas e a gente estudou a vida residual, a fadiga, com essa passagem de trens em várias velocidades. Esse gráfico aqui, ele é legal, ele é bem importante, mostra bem isso, né? Essa linha em vermelho, aqui é variação de tensão, extensometria, né? E ao longo de deformação, variação de deformação ao longo do tempo. A gente mostra essa linha em vermelho, que é o trem quase estático, né? Ele passando em cima da ponte, quase parando em cima da ponte, né? Uma velocidade menor do que 5 km por hora, essa curva em vermelho. Então, e na sequência, né, as outras curvas, né, em verde, 20 km por hora, azul, 40 km por hora, 53 e 64, aqui é 60, mais 64 km por hora, que mostra, né, que a gente tem uma amplificação dinâmica para cada uma das velocidades, né? Quanto mais a gente aumenta a velocidade nessa ponte, né, e aí falando especificamente dessa ponte, não dá para a gente tomar isso de forma geral, né? A gente tem
tem alguns outros estudos que não necessariamente a gente pode colocar de forma geral, mas de forma geral, nessa ponte, quando a gente aumenta a velocidade, a gente aumenta a amplificação dinâmica, a gente aumenta essa variação de tensão nos elementos da obra de arte especial, com o aumento da velocidade. Então, com essa instrumentação das velocidades, da passagem dos trens e essa instrumentação das fraturas e a instrumentação da estrutura como um todo, a gente estudou, né, qual a velocidade, qual a vida residual, a fadiga para que aquelas fraturas voltassem a reabrir ao longo do tempo. Então a gente definiu manter a estrutura com uma restrição de velocidade de 53 km por hora, porque com 53 km por hora e essa amplificação dinâmica medida para 53 km por hora, a gente teria uma expectativa de 6 meses para reabrir as fraturas que a gente identificou naquela ponte. E foi muito positivo, ali com 5 meses e meio, 5 meses, a gente começou a perceber essas fraturas se reabrindo. E a gente definiu esse prazo, porque a gente, dentro desses 6 meses, a gente conseguiria, né, fazer um projeto executivo de reforço definitivo e conseguiria mobilizar uma empresa para fazer um fornecedor para fazer esse reforço definitivo na estrutura. E essa solução, e então esse estudo foi muito positivo, né, porque a gente teve uma solução emergencial muito eficaz e que deu um impacto operacional praticamente zero, né? A gente só precisou restringir um pouco a velocidade operacional de 64 para 53 km por hora na estrutura. E aí, com toda essa instrumentação, a gente conseguiu definir um reforço mais adequado e mais econômico para a solução definitiva da estrutura. Aqui um outro estudo que a gente fez em 2017, a gente fez uma avaliação experimental da interação entre material rodante, né, o trem, a via permanente e a ponte. A gente montou um trem de teste, esse trem de teste com vagões em perfeito estado, vagões com desvio de carregamento, vagões com defeito em roda e vagões com baixa reserva elástica das molas dos vagões. A gente instrumentou ponte, via e, é, e os vagões, e a gente passou esse trem de teste em várias velocidades sobre duas pontes antes e depois de fazer a correção geométrica da ferrovia. E esse estudo, na época, foi muito importante, porque definiu diversas estratégias de investimento na companhia contra a prevenção, né, de ocorrências de molas com baixa reserva elástica, de defeitos em rodas, de desvio de carregamento. Foram defendidos orçamentos para a instalação de waysites, né, de monitoramento desses sistemas ao longo de toda a ferrovia, e a gente resolveu todos esses problemas que a gente tinha ao longo da ferrovia, a gente resolveu devido a esse estudo que nos ajudou a priorizar, né, as soluções adequadas para a ferrovia como um todo, né, todo o sistema ferroviário. E outros estudos também que ajudaram, né, na elaboração da nova NBR 17245, a norma de ações de tráfego de veículos ferroviários e metroferroviários. Era uma norma, a nova norma anterior era uma norma de 1985 e que foi cancelada em 2015 por desuso, né? A gente teve muita evolução do material rodante, principalmente ao longo desse tempo, e a norma já não representava mais a evolução, né, da ferrovia no Brasil ao longo desse tempo. Ela foi cancelada e as ferrovias usavam de forma geral, né, normas internacionais. Isso atrapalha, né, uma maior integração da, da malha ferroviária, né, toda a estratégia, né, de integração da malha ferroviária. Então, a gente se juntou desde 2018, a gente se juntou para elaborar essa nova norma da 1745, que foi publicada no passado, e vários estudos foram feitos com essas instrumentações, né, de frequência natural, em função do vão, coeficientes comparativos, né, do coeficiente de impacto normativo em relação à amplificação dinâmica medida nas estruturas, né, forças horizontais medidas em relação à frenagem e aceleração, que permitiu o desenvolvimento dessa norma, foi publicada no ano passado. E aqui falando dos acessos especiais, né, na inspeção. O que a gente tem feito, né? É, Hoje em dia o drone já é uma solução já
já implementada, né, e bem difundida, né? Hoje, a utilização de drones é importante, né, que ela reduz a exposição dos inspetores a ambientes de atividade de risco. O drone já é incluído, né, em todas as inspeções rotineiras, né? Então todas as equipes de inspeção já têm drones disponíveis. É, nas inspeções especiais, a gente utiliza o drone para poder inspecionar as estruturas, mas principalmente a gente usa o drone para priorizar onde a gente vai fazer o acesso por corda. A gente não elimina o acesso por corda nas estruturas, ou outros tipos de acesso, né, especiais. A gente utiliza o drone para priorizar onde a gente vai fazer esse acesso por corda nas estruturas. E é importante, né, a utilização de drone que ela não seja feita de qualquer forma, né? A gente tem, né, a necessidade de atendimento da legislação, né? Algumas normas do DSEA, da ANAC, que precisam ser atendidas para a utilização dessas aeronaves, que é importante. E acesso por cordas, né? O acesso por cordas ele permite esse acesso próximo à estrutura, para medições, mapeamento de anomalias, ensaios, né? A gente utiliza alpinismo, técnicas de alpinismo industrial, e equipamentos, né, para fazer as descidas, a ascensão. É importante o atendimento da NR15, né, e alpinistas habilitados, né, níveis 1, níveis 2, níveis 3. É importante ter o conhecimento dessa habilitação e também que seja feito, né, seja elaborados e aprovados, né, os procedimentos que garantam a segurança dos alpinistas e das ancoragens, né. Teste de ancoragem, por exemplo, a gente exige que tenham pelo menos 3 pontos de ancoragem, no mínimo 3 pontos de ancoragem, né, na estrutura. Então, nunca é um único ponto, às vezes a gente exige 3 pontos e que um dos pontos esteja fora da projeção de um eventual descarrilhamento do veículo, né, sobre a estrutura, para garantir, né, a segurança dos inspetores, né? E outros tipos de acesso, a plataforma elevatória, escadas, andaimes, que também que são de certa forma mais simples, mas também é importante verificar a necessidade de treinamento, de qualificações, né, de projetos e procedimentos específicos para sua utilização. Aqui um exemplo, né, de acesso por cordas em um viaduto de grandes dimensões. É, Aqui também um exemplo, né, de acesso por cordas em estruturas celulares, né, uma viga caixão em aço, né, então o acesso por corda que vai permitir esse acesso dentro do alçapão ali, dentro da porta de entrada para dentro dessa ponte em aço, né, dessa estrutura caixão em aço. Aqui um exemplo, né, de como normalmente são essas pontes em aço por dentro, né, com diversos enrijecedores, diversos painéis, ao longo de toda a estrutura caixão e aqui em estruturas de concreto. E quando a gente não tem, né, essas aberturas para acesso dentro dessas estruturas celulares, né, o que que a gente faz? A gente faz uma avaliação dos projetos existentes e faz um levantamento geométrico e caracterização dos materiais da estrutura, né? E a partir disso a gente faz uma análise estrutural para definir onde fazer essa abertura e cria, né, esse projeto de abertura de acesso para ser realizado em campo. Aqui um exemplo, né, de execução desse acesso no viaduto também de grandes dimensões que não tinham acesso sobre a viga celular, que a gente utilizou, né, a serra-copo diamantada para poder fazer furos na extremidade, e fita diamantada para poder fazer essa abertura entre esses furos. No final fica dessa forma, né? Importante fazer uma investigação das cordoalhas e as armaduras existentes, né? Uma eventual necessidade de reforço em torno dessas aberturas, principalmente estruturas de aço, né? Que são estruturas muito esbeltas, com elementos muito esbeltos. Atendimento à NR33 para trabalho em espaço confinado. De forma geral, a gente nunca teve um problema de entrar dentro de uma estrutura caixão que tem ali resíduos de morcego em grande volume, que considerasse aquela estrutura como um espaço confinado e não um espaço restrito, né? Mas as equipes sempre estão habilitadas para a NR33 para poder fazer essa avaliação de gases, né? Fazer a avaliação do ambiente no acesso e, se necessário, mobilizar os equipamentos necessários
de gás, insufladores, né, de oxigênio, de ar, né, que é importante para o trabalho seguro, né. É, avaliar o danos, para que essas aberturas, né, não causem danos à estrutura, né, e que se faça o adequado acabamento, né, após a abertura, né, para que isso ao longo do tempo não passe a ser um problema, né, para a estrutura, e uma eventual necessidade, né, de fechamento desses acessos após o acesso, né, principalmente quando tem a região mais próxima de comunidade, uma estrutura de menor altura, né? Talvez seja necessário colocar ali tampas, né? Fechando, alguma solução de fechamento. E aí já entrando falando um pouco das inspeções subaquáticas, né? Eh, hoje em dia a gente tem utilizado a utilização de robôs e mergulhadores, né? Falando da inspeção com o uso de mergulhadores, é, a gente usa mergulhadores profissionais, né, que também precisam ser devidamente habilitados. Esse vídeo mostra, né, como que é complexa essa operação, né. A gente precisa ter procedimentos muito rigorosos de segurança pré-estabelecidos, treinamentos, grande equipe de apoio e de segurança envolvida para caso tenha qualquer tipo de intercorrência, né. Nunca é um único mergulhador, né, sempre tem outros mergulhadores de backup para qualquer necessidade de resgate e atuação. É, são elevados custos, né, de execução dessa atividades por mergulho, né, e um longo tempo de planejamento para que seja realizada. E essa qualidade da inspeção do mergulho também depende da turbidez da água, da condição, né, das fundações e também da técnica que o mergulhador usa, né? Por exemplo, se a água está muito turva, né, ele pode usar, por exemplo, um balão de água potável, né, para poder utilizar ele, encosta na estrutura, né, para ele conseguir visualizar melhor essas fundações, né? E os robôs, né, os ROVs, né, os veículos operados remotamente, né, a gente tem utilizado, passamos a utilizar eles, fizemos um grande estudo nos últimos anos, a equipe fez um grande estudo nos últimos anos em relação às melhores soluções de ROV para serem utilizados nessas inspeções especiais subaquáticas, e o que a gente percebe de forma geral é que sim, o ROV pode ser muito bem utilizado e com qualidade, né? Aqui tem um vídeo que mostra bem isso. O que a gente percebe é muita falta de conhecimento, muitas vezes dos próprios fornecedores, né? Em não fazer uma avaliação adequada da condição do ambiente e não fazer a definição adequada de qual equipamento utilizar para aquela condição de ambiente, né? Então, a avaliação do ambiente, né? A gente precisa checar, né? A profundidade do curso d'água, velocidade, regime de escoamento, turbidez, se tem iluminação natural, presença de vegetação ou detritos, impregnação da superfície com organismos marinhos, né? E definir para isso o melhor equipamento, né? Com qual o nível da câmera é necessário, quais sensores precisam ter, quais radares precisam ter, controle de profundidade, iluminação artificial, autonomia de bateria, distância em relação ao operador, qualidade da captação e transmissão dessas imagens, né? Então, é muito importante que seja estudado o melhor equipamento para que seja empregado naquela condição necessária, né? Aqui a gente trouxe aqui dois exemplos de equipamentos, né? É, que esse daqui é um equipamento que hoje em dia deve estar em torno de 10, 15 mil, esse daqui em torno de 50, 70 mil reais, é, e que eles podem ser, ambos podem ser empregados, mas depende da condição, né? Hoje em dia, a gente, nas obras de arte especiais, de forma geral, a gente tem empregado esses equipamentos que são mais caros, mas uma, dão uma avaliação, né, melhor da estrutura para as nossas condições. E muito importante, né, a redução à exposição dos colaboradores a um ambiente de risco, né? Então, aquele ambiente de mergulho gera um risco muito grande. Então, a gente reduz muito esse risco e também tem uma redução de custo, né, nessas atividades subaquáticas de inspeção especial muito grande, né? Então, a gente sempre prioriza a inspeção com utilização dos ROVs
e se ela não for, se a gente não conseguir o melhor resultado, ou se a gente tiver alguma anomalia ali que mereça um melhor avaliação, aí a gente mobiliza os mergulhadores. Então, sempre a prioridade para a utilização dos hobbies. E falando um pouquinho de modelos de contratação, né? Como que a gente tem feito isso nos últimos anos? A gente tem uma especificação de serviços que a gente descreve ali de forma bem detalhada, escopo, considerações gerais de contratação, critérios de medição, critérios de qualidade e aceitação de serviços, condições de meio ambiente, condições de segurança do trabalho, como que a gente tem feito essa contratação atualmente, né? A gente faz pacote com dezenas de obras de especiais agrupadas por localidade ou similaridade das características estruturais ou extensão dessas obras de especiais ou ainda equilíbrio financeiro. Então a gente monta esses pacotes para que eles sejam melhor atrativos para o mercado. A gente fornece as inspeções cadastrais das obras de arte especiais para que eles conheçam, né? Não dá para visitar todas numa visita de contratação, né? Então a gente fornece as inspeções cadastrais para que os fornecedores tenham essa melhor informação para a elaboração das propostas. A gente formula, né, planilhas de preços unitários por OAE, com quantidades já definidas pela engenharia da MRS. Hoje em dia a gente tem uma equipe já de profissional já bastante capacitado e experiente, né, que define essas quantidades com base no tipo de OAE, no histórico de outras inspeções especiais, ensaios que a gente precisa investigar a estrutura. Então a gente define esses ensaios na planilha de quantidades. Eu vou mostrar no slide de sequência essa planilha que a gente manda, envia ao mercado. E a gente também inclui, exige, né, o critério de comprovação da capacidade técnica desses fornecedores, não só da empresa, né, mas do time de inspeção, que a qualificação do time de inspeção que vai estar envolvido nessas inspeções. E a gente tem um scorecard técnico que a gente também envia na contratação para que a gente exige um mínimo de atendimento a requisitos técnicos. A gente envia esse scorecard técnico se a empresa não conseguir comprovar, né, esses requisitos técnicos mínimos, e lá estão definidas as notas para cada critério técnico, né, as exigências. Se ela não conseguir atingir uma nota mínima de scorecard técnica, ela é desclassificada do processo, né, de contratação. E a gente também faz fóruns técnicos periódicos com as empresas que trabalham com a gente, né, com os fornecedores, para a gente identificar oportunidades de produtividade e melhorias técnicas, né, de todo o processo, tanto o processo de contratação quanto o processo de inspeção em campo. E aqui estou falando bastante focado de inspeção especial, né? O escopo de instrumentação a gente trata de forma diferente, como ele já é mais pontual, a gente trata ele a preço global hoje em dia, por OAE, e o fornecedor ele apresenta na proposta técnica o plano de instrumentação e ensaios que a gente valida, né, para que ele possa seguir nesse processo de contratação. E aqui falando da planilha, né, de preços unitários das inspeções especiais. Então a gente divide, né, com serviços preliminares de mobilização e desmobilização de serviço, ossada manual, remoção de animais e insetos que eventualmente possa ter, né, caixa de marimbondo, abelha, e outros insetos, né, tipo cobra. E o relatório de inspeção, a gente divide ele tanto por extensão das obras de arte quanto por tipologia. A gente remunera, né, de forma diferente, né, para viadutos rodoviários, para até 100 metros, maior que 100 metros, passarelas de pedestre, e nas OAS ferroviárias, que é o nosso grande volume, né, a gente divide, além da extensão, como eu falei, nas tipologias, né, estruturas de concreto, estruturas de aço de alma cheia, de aço de treliça ou de aço caixão.
Então a gente divide nesses tipos de estruturas que são diferentes complexidades, né, ali para o escopo de inspeção. Isso bem acordado, já bem maduro, né, com os fornecedores, com o mercado de forma geral, e tem sido bastante positivo. E a gente coloca, então, os ensaios, né, de campo e laboratório, né, que de forma bem detalhada também com as quantidades, né, compressão de corpo de prova, modularicidade, quilometria, potencial de corrosão, resistividade, carbonatação, ultrassonografia, teor de cimento, cloreto, sulfatos, ensaio prático de inspeção de nitrato de prata, reconstituição do traço do concreto, análise petrográfica, microscopia, o MEV, né, o FRX, o Cracking Index, o SDT, caracterização mecânica do aço, LP, ou partícula magnética em aço, tração em aço, medidor de película seca, aderência de pintura e inspeção de fundações com escavação em reator compactado. Então, se alguma estrutura mereça ali a gente fazer uma inspeção da fundação, a gente faz uma escavação a pontual, né, claro, com toda a segurança envolvida, e depois faz o reaterro daquela região. E também, principalmente em pontes, né, a gente precisa do barco a motor e com piloto e equipamentos para resgate, prospecção das armaduras em elementos de concreto, eventualmente necessário, né, para poder fazer uma verificação estrutural, uma avaliação melhor da estrutura, instalação de andame ou plataforma suspensa, e aqui o serviço, né, de mergulhadores e ROV. E a plataforma elevatória eventualmente necessária também. E aqui, pessoal, já finalizando, algumas recomendações técnicas, né, que a gente traz sugestão para vocês, a própria NBR 9452, 2023, a norma do DENIT, né, de inspeção de pontes e viadutos, um relatório de pesquisa do DENIT, do IPR, né, de procedimentos internacionais de inspeção, que foi publicado em 2024, muito importante também a leitura, e o Manual de Inspeção de Pontes, que ele tem expectativa de ser publicado ainda esse mês de junho, também uma publicação do IPR, e essa recomendação técnica de gestão de obras de áreas especiais foi lançada no mês passado, né, pelas associações, pela ABS, pela BPE, ao Compat Brasil, Ibracon e a ABMAS. E é isso, gente. Muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo pela apresentação. Foi no tempo aí mesmo que solicitamos, tá bem e bem explicativa e exemplificativa também, tá?